Alô, som. Boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite. Vamos ficar de pé, vamos dar início. Pode aumentar um pouquinho mesmo. Abra sua Bíblia no Salmo de número 100. Salmo muito lido pela igreja aqui. Salmo de número 100. Salmo de número 100. Certamente hoje será uma noite de bênção, amém? Assim como foi pela manhã, o Espírito Santo há de conduzir este culto. Salmo de número 100, diz assim o texto sagrado: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Acho que está um pouquinho agudo, né? Acho que está um pouquinho agudo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui mais uma vez reunidos na Tua santa e poderosa presença. Te pedimos, ó Deus, que assim como Teu Espírito conduziu a reunião pela manhã, que Teu Espírito Santo conduza agora à noite. Recebe os louvores que serão entoados a Ti, Senhor. Estamos aqui por Tua causa. Queremos Te louvar, queremos, como diz o salmista, prestar um culto a Ti, ó Deus. Te pedimos também que o Senhor fale conosco, assim como o Senhor falou pela manhã, para que nós saiamos daqui alimentados, edificados, renovados pela Tua palavra e pela Tua presença efetiva no meio da Tua igreja. Recebe nesta noite todo louvor, toda honra e adoração. Salva de palmas para o Senhor Jesus, bem forte. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Assim como na semana passada, vamos louvar novamente essa canção que diz o quanto amamos estar na casa do Senhor. Aleluia. As palmas nos ajudam.
é o Senhor. Santidade. Glórias ao teu nome, Senhor.
debaixo da terra, ao nome de Jesus, todos os confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro e príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, Pai
seja o nome do Senhor. Ó Senhor, o Espírito Santo de Deus, som dos nossos corações nessa noite, Senhor. Vamos participar nessa noite, daqui a pouco, ó Deus, da mesa, desse momento solene. Que o Teu Espírito Santo possa sondar os nossos corações. E se há algo de errado em nós, nos mostra, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que assim como o Senhor falou conosco pela manhã, o Senhor fale conosco também agora à noite. Obrigado, ó Deus, pela palavra que o Senhor colocou no meu coração, tanto pela manhã como agora à noite. É muito claro que o Senhor tem falado conosco, Pai. Recebe nesta noite, Senhor, todo louvor, toda honra e toda adoração. Tudo que nós fizemos aqui é para Ti, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Antes de você sentar, acene aí para o seu irmão. Muito bom louvor, bem tocado. As letras bíblicas, se você prestou bem atenção. É isso que nós estamos trabalhando, sempre conversando com o Rafael e procurando sempre trazer um louvor bíblico, né? Para que a nossa fé seja renovada. Creio que um dos grandes problemas que existe hoje na igreja, nessa falta de expectativa da volta de Cristo, é porque a igreja, de certa forma, parou de cantar, né? De pregar e de cantar sobre a volta de Cristo. A igreja antigamente cantava muito sobre a volta de Cristo. Então nós estamos procurando aí, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, sempre procurar louvores segundo as Escrituras. E não é tão difícil assim, né, irmãos? Vimos que músicas inspiradas aí. Amém. Alguns anúncios importantes. Hoje, pela manhã, tivemos o nosso CETEB, a Escola Bíblica. Como é importante a igreja se fortalecer no estudo bíblico, CETEB, que mostra aí as doutrinas da Igreja Cristã Nova Vida. E o crente precisa conhecer e saber diante de dias tão difíceis, né? Tantas falsas doutrinas, tantas loucuras. Às vezes você não sabe se chora ou se ri, como eu falei pela manhã. E às vezes assim, você não vê nem o pastor mal intencionado. Às vezes é até certa infantilidade. O pastor jogando sobre ele farinha, unção da farinha. Meu Deus do céu. Então, a que ponto, né? Às vezes a gente vê tanta coisa, inventam tanta coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Infelizmente, alguns parece que não confiam na pregação do Evangelho, na suficiência do Evangelho, e procuram inventar muita coisa. E por conta disso, de não generalizando, mas algumas igrejas deixaram, infelizmente, de pregar o Evangelho. Tem muitas pessoas que entram na igreja por causa da música, do ambiente, e de fato é um ambiente muito bom. Às vezes a pessoa lá fora não é muito bem recebida, chega na igreja, e ali se torna mais um clube social. Mas só há salvação quando se prega o Evangelho. Nem sempre há salvação quando se prega o Evangelho, mas só há salvação quando se prega o Evangelho. Então, nós procuramos, com a graça de Deus, não somente a gente, mas outras igrejas também, que a gente conhece, pregar o Evangelho simples e puro, porque é nele, ele que é o poder de Deus para a salvação. Amém? Temos uma notícia boa também, a nossa irmã Sueli, conversei com ela agora, e agora ela faz parte da nossa igreja, tá certo? Uma salva de palmas para ela. Seja bem-vinda, que Deus continue abençoando. Depois dê uns parabéns, dê um seja bem-vindo, né, a ela. Depois a gente vai colocar ela no grupo, já conversei com ela. Ficamos felizes. Eu costumo dizer que aqueles que estão aqui, ou não entendem nada do que é pregado, ou de fato entendem o que nós pregamos. Porque pela graça de Deus procuramos pregar um evangelho sério aqui. Então, de repente tem alguém que não entende nada, ele está aqui, mas outros, eu acredito que é a segunda opção. Vocês têm compreendido, têm entendido e têm buscado, né, seguir um evangelho sério. Mas nós temos muito que aprender, muito que caminhar ainda, a fazer. Somos uma igreja nova, 9 anos. No próximo mês, em março, eu vou pregar na igreja de Olaria, 18 anos. Então, avançou muito. Nós estamos caminhando, já estamos para o 10º aniversário. E que Deus nos ajude. Tá bom, irmãos?
Quarta-feira estamos aqui, orando, intercedendo, esse culto tão importante, né? No meio da semana, onde nós estamos aqui, vai fazer 10 anos, não inventamos nada. O que nós fazemos aqui? Nós oramos, nós separamos alguns minutos para louvar a Deus, depois os irmãos se colocam aqui em oração, cada um de maneira individual, para que o irmão coloque em prática, aprenda a orar, não fique na minha dependência, e depois nós de maneira coletiva nós oramos e ouvimos uma pequena reflexão de 15, 20, eu sempre controlo aqui, não deixo passar nunca das 9 horas. Por sinal, nesses 10 anos, né, que nós estamos aqui, eu nunca passei das 9 horas. Passei, Rafael, alguma vez? Você sempre passa assim. Diego passa, Andréia. Não, às vezes eu devo ter passado, acho que em ceia, assim, às vezes, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Tá certo? Então, quarta-feira a gente está aqui ministrando a palavra do Senhor, e nesse ano, um desafio que eu coloquei aqui, de nós orar, de nós pregarmos toda quarta-feira sobre o tema oração, né? Rico, um tema rico. E estamos aqui, e quarta-feira já estou aí na expectativa sobre aquilo que Deus vai falar conosco. Tá certo? Ainda não vi se dia 10 é essa semana, amor? Semana que vem, dia 10. Hein, Simone? Dia 10 é quinta? Quinta-feira agora? Então, dia 10 nós temos que pagar o aluguel dessa igreja, o nosso primeiro e grande desafio. E alguns irmãos já começaram a entregar as suas contribuições via Pix, né, transferência, alguns começaram também de maneira presencial aí. E eu tenho certeza que mais um mês nós iremos vencer esse desafio, e tem outros mais, mas dia 10 estaremos pagando, né, o aluguel da nossa igreja, e começa outros compromissos também. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito, tá certo? Se nesta noite você trouxe a sua contribuição de maneira presencial, você pode ou pedir um envelope, ou levantar as suas mãos para colocar aí a sua contribuição. Vamos orar daqui a pouco também por uma amiga nossa lá de Vista Alegre, da igreja de Vista Alegre, a irmã Sueli. Fiquei sabendo que ela está muito mal, ela está em Fortaleza, está com leucemia, está internada, está com Covid, está muito mal. Então, pedir oração. E se pedir oração é porque crê que Deus pode fazer o milagre, tá certo? Vamos orar por ela também. Essa semana também alguém me falou de uma situação muito difícil. Estaria orando aqui. E se você também tem algo, coloque a sua mão no coração. Senhor Deus Pai, eu quero te agradecer a Deus pela manutenção dessa igreja, pelas contribuições que tem entrado aqui, ó Deus, por tudo aquilo que nós estamos conseguindo fazer. Primeiramente, eu sou grato a Ti, o Teu povo, que tem contribuído e tem compreendido esse momento. Abençoa cada um, não somente na área financeira, mas em outras áreas também. E aqui estamos, como igreja, reunidos, pedindo a Deus, pela Tua serva, a irmã Sueli, que está internada de maneira muito grave, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso. Para Ti não existe difícil ou fácil, grande ou pequeno, para o Senhor tudo é a mesma coisa, luz e trevas, como nós temos aprendido. Portanto, Deus, nós queremos unir a nossa fé à Tua vontade. Pedimos pela nossa irmã Sueli, que se encontra nessa situação, e pedimos, ó Deus, se for da Tua santa e poderosa vontade, cura a Tua serva para a glória do Teu santo nome. Surpreende os médicos, ó Deus, para o louvor do Teu santo nome. Toma o seu filho, Marcos, ó Deus, Marcos Vinícius, acalma o coração dele. Toma as situações que se encontram lá, não sabemos o que está acontecendo. Toma os médicos da sabedoria. Faz a Tua vontade. Nós descansamos em Ti, porque sabemos que o Senhor é poderoso para operar maravilhas, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Pedimos também para os irmãos nossos aqui da igreja, que passam por enfermidades, problemas. Entregamos cada membro dessa igreja nas Tuas mãos, para que o Senhor continue cuidando, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel,
capítulo 12, vou ler do versículo 1 ao 14. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 14. Um assunto muito importante nós compreendermos que vai ser dito nessa noite. Acharam aí? Segundo livro de Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 14. Diz assim o texto sagrado: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Versículo 7. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou assim: diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel, livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, e as darei a outros, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, versículo 14, preste atenção. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te peço que assim como foi pela manhã, que o Senhor me usou, falou conosco, eu peço que o Senhor me use nesta noite para falar à tua igreja sobre essa questão tão importante. Me dá graça, ilumina a minha mente, me dá sabedoria, intrepidez, ousadia para pregar a tua palavra nesta noite, que o teu povo saia daqui abençoado através dela. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu espero de verdade que ninguém aqui passe pela terrível experiência que esse homem de Deus passou. E daqui a pouco iremos analisar essa terrível experiência em detalhes, mas veremos também como ele conseguiu superar essa situação tão difícil. Bom, todos nós sabemos que Davi foi um grande homem de Deus. Apesar de alguns homens de Deus
falarem que não existem grandes homens de Deus, mas o que existe são miseráveis homens diante de um grande Deus. E isso é verdade, mas enfim, Davi, ele era um homem de Deus. E quem conhece a história de Davi sabe que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quem faz tal declaração é o próprio Deus. 1 de Samuel 13:14, nós vemos isso. Mas o fato é, em um momento de sua vida, ele agiu como um homem segundo o coração do diabo. Um homem segundo o coração de Deus, em um momento da sua vida, agiu como um homem segundo o coração do diabo. E isso, infelizmente, acontece. Ou seja, homens, mulheres, jovens, segundo o coração de Deus, muitas vezes agem como homens segundo o coração do diabo, infelizmente. Davi cometeu adultério, e ele conscientemente mandou matar um homem inocente, que era um soldado fiel e marido da mulher que ele cometeu adultério, o soldado Urias. Meus irmãos, Davi diabolicamente planejou tudo. Mas quando ele menos esperava, Deus manda o seu profeta ir até ele. E esse foi o texto que lemos nessa noite. Portanto, quero começar a chamar sua atenção, principalmente para o início do versículo 18, que não lemos ainda, mas vamos ler do versículo 11 ao 18 para você entender meu raciocínio. Versículo 11 ao 18 diz: assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer. Preste atenção no versículo 15. O Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Versículo 18. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Meus irmãos, eu não sei se vocês, ao ler o texto dessa noite, pararam para refletir no que eu vou chamar da dor mais terrível que um pai ou uma mãe pode sentir. Ou seja, que é a perda de um filho. Eu nem imagino que seja isso. Podemos dizer então que Davi se encontra diante de uma situação extremamente difícil. Meus irmãos, o filho de Davi morreu por causa do seu pecado. E mais, o próprio Deus matou o seu filho. Que isso, pastor? Sim. Observe o versículo 14 e 15. Entretanto, uma vez que você insultou, blasfemou, desprezou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. O texto é claro, não foi o diabo. Não foi. Foi o Senhor que fez a criança adoecer, por isso ela morreu. Natã é claro. Com Davi, versículo 14, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Meus irmãos, quando pecamos, e seja qual for o tipo de pecado, se nós de verdade nos arrependermos, Deus nos perdoa. Ele perdoou Davi, Deus sem dúvida viu o arrependimento nas palavras de Davi, por isso ele o perdoou. E segundo a lei de Moisés, Davi teria que ser executado pelo pecado que ele cometeu. Mas precisamos entender que Deus, o nosso Deus, Ele é justo. E Ele é justo tanto para perdoar quem se arrepende, como também é justo para castigar quem não se arrepende. Ele é justo.
Deus é o justo juiz, e o seu castigo aponta para a aplicação da sua justiça. Ele não castiga como homem. Então, meus irmãos, Davi foi perdoado, mas o seu pecado lhe trouxe consequências terríveis, e uma delas foi a morte do seu filho. Dito isso, eu quero pensar um pouco com vocês a respeito dessa terrível situação que esse homem enfrentou. Meus irmãos, pense comigo, imagine você conviver com isso por toda a sua vida, ou seja, saber que seu filho morreu por causa do pecado que você cometeu. Imagine. Que tristeza, que dor, que situação terrível. Imagine vocês, por quantas e quantas e quantas vezes Satanás acusou Davi dessa culpa. Porque o nosso adversário é especialista em nos lembrar de pecados antigos. Imagine quando tocava neste assunto no palácio sobre a morte do menino. Todos diziam: o menino morreu por causa do pecado do pai, por causa do pecado de Davi. Imagine conviver com isso para o resto da vida. Isso sim, irmãos, é motivo para deixar qualquer pai louco, ou no mínimo passar o resto da vida em um divã fazendo terapia para superar tal situação. Ou passar o resto da vida tomando antidepressivo, porque de fato a situação que Davi estava vivendo era extremamente difícil. Meus irmãos, Davi poderia ter tentado suicidar. Pois quantas e quantas pessoas tiram a própria vida diante de dificuldades extremas. Davi poderia ter abandonado tudo. Poderia ter largado tudo, seu ofício, o reino, ter se isolado de tudo, de todos. Mas o fato é, a grande verdade é que Davi superou essa situação tão difícil em sua vida. Mas a pergunta que deve ser feita nessa noite, a principal pergunta é: como esse homem de Deus passou por esse momento tão difícil em sua vida? Como? E esse é um dos propósitos principais dessa mensagem, ou seja, te mostrar nesta noite como esse homem conseguiu superar essa terrível situação e aplicarmos em nossas vidas alguns ensinamentos. Amém? Bom, o primeiro ponto que destaco, que fez com que Davi passasse por essa situação, é que Davi conseguiu passar por esse momento tão terrível em sua vida, primeiramente porque ele aceitou o perdão de Deus. Versículo 11 a 13. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todos, Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. E Davi ele aceitou o perdão de Deus. Mas talvez alguém esteja dizendo: sim, pastor, Davi pecou, pediu perdão, e como o Senhor disse, ele aceitou o perdão de Deus. Eu sei disso, mas o fato é, Davi, ele poderia ter estacionado, sim, em sua vida espiritual, diante dos erros que ele cometeu, diante dos pecados que ele cometeu. Mas Davi pediu perdão e aceitou o perdão de Deus e continuou a sua vida. E pensando nisso, creio que quem tem dificuldade em aceitar o perdão de Deus, na verdade são pessoas que não entendem, o seu estado pecaminoso, que não entendem que somos miseráveis pecadores, sujeitos a cometer coisas terríveis diante do Deus Santo. Infelizmente, somos capazes de cometermos coisas terríveis diante do nosso Deus, infelizmente. E que precisamos da graça de Deus todos os dias, pois todos os dias precisamos do seu perdão, porque todos os dias, infelizmente, pecamos. Então, quando essa pessoa
que não tem esse conhecimento nítido, cai em algum tipo de pecado, ela fica decepcionada, como se isso nunca pudesse acontecer com ela. Ela não tem uma noção exata de que ela é um miserável pecador. Meus irmãos, longe de mim, vocês me conhecem, está fazendo apologia ao pecado, mas o fato é, eu e vocês somos miseráveis pecadores, sujeitos a cometermos pecados mais horríveis. E somos totalmente dependentes da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós estávamos perdidos. E Davi sabia disso muito bem, pois no Salmo 51, salmo que ele compôs nesse período que ele pecou dessa forma terrível contra Deus, ele diz, no Salmo 51, versículo 3, pois eu mesmo, olha como é que ele sabia, reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. No versículo 5 ele vai dizer, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Portanto, meus irmãos, como pecador que somos, precisamos da graça de Deus, precisamos do seu perdão dia a dia. Agora, como eu disse anteriormente, Deus é justo tanto para perdoar quem se arrepende, como também é justo para castigar quem não se arrepende. Por isso, a importância de nos arrependermos. Meus irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porém, quando nós infelizmente pecarmos contra o nosso Deus, precisamos nos arrepender e pedir perdão. E segundo a sua palavra, segundo as sagradas escrituras, Ele nos perdoa, irmãos. 1 de João, capítulo 1, versículo 9, nós estudamos aqui bastante esse versículo. 1 de João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E diante dessa verdade podemos aceitar o perdão de Deus e não aceitar mais nenhuma acusação, e seja de quem for, da nossa mente, do homem ou do diabo. E quando olhamos para Davi, para a sua vida, depois desse terrível acontecimento, fica muito claro que ele aceitou o perdão de Deus. Agora, infelizmente, tem crentes que estão neutralizados dentro do reino de Deus, pois não conseguem aceitar o perdão de Deus, não conseguem se perdoar por algo que fez contra Deus. Tem muitos assim, mas quando agimos assim, de certa forma, estamos, entre aspas, anulando o poder que há no sangue de Jesus. Aí, irmãos, como Satanás gosta disso. Crentes neutralizados por não aceitarem o perdão de Deus. Portanto, o primeiro ponto que destaco, que contribuiu para que Davi conseguisse passar por esse momento terrível em sua vida, foi o fato dele ter aceitado o perdão de Deus. E talvez sua vida espiritual esteja estacionada, de repente alguém que esteja me vendo nessa noite, ou me ver à frente, ou aqui mesmo, não consegue mais orar, e obviamente não tem comunhão com Deus, e tudo isso porque um dia você cometeu algo terrível contra Deus. Você até pediu perdão, mas jamais aceitou o perdão divino. Portanto, nessa noite, eu te peço, se você porventura cometeu algo terrível contra Deus, confesse para Ele. Se arrependa do seu pecado e aceite o perdão de Deus com base nas sagradas escrituras. Não dê brecha para o diabo. Amém? Agora, em hipótese alguma, use o perdão de Deus como muleta para viver uma vida rasa espiritualmente falando. Pelo contrário, use o perdão de Deus como uma arma poderosíssima para que você consiga a cada dia continuar caminhando em a sua vida com Deus, para que jamais desistamos de buscar uma vida de santidade que só alcançaremos totalmente lá no céu, mas que começa aqui na terra com a ajuda do Espírito Santo. Amém? A segunda atitude de Davi, que o fez passar por essa situação tão difícil em sua vida, é que nesse momento tão difícil, Davi não desistiu
de buscar a Deus. Um momento tão terrível. Tão terrível. Ele não desistiu de buscar a Deus. Davi, mesmo triste, arrasado, com a alma quebrada, pois certamente estava, pois no Salmo 51, 12, ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Davi pede que o Senhor o devolva a alegria da salvação, porque ele estava triste. Seu filho amado morreu pelo pecado que ele cometeu e outras coisas mais, que ele estava triste. Ele pede que o Senhor o sustente com o espírito pronto a obedecer, porque ele desobedeceu a Deus. Meus irmãos, Davi não ficou se lamentando, Davi não ficou se culpando, não. Ele foi orar a Deus, foi implorar aos pés do Senhor, e ele foi jejuar, versículo 15 e 16. Versículo 15, depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Versículo 16, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Isso fala de busca. E é justamente isso que devemos fazer diante das situações difíceis que talvez já estamos enfrentando ou ainda iremos enfrentar em nossa caminhada com Deus. Agora, o que me impressiona é que quando alguns irmãos estão enfrentando situações difíceis em sua vida, ao invés de buscarem mais a Deus, fazem o contrário, ou seja, se afastam de Deus e preferem curtir o problema. Muitos preferem curtir o desânimo, preferem ficar prostrados, preferem ficar se lamentando. Davi não. E quando a questão é pecado, muitos preferem ficar se culpando ao invés de se arrepender diante do Deus Santo e aceitar o perdão dele, porque ele perdoa os pecados. E tem outros que ainda fazem pior. Ou seja, se atolam no pecado, pois pensam, já que eu pequei, já que estou mal mesmo, vou me atolar mais no pecado. Não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não deixe que o diabo impute isso em sua mente. Nós temos um Deus que nos renova, que nos devolve a alegria da salvação. Nós temos um Deus que nos perdoa, irmãos. Nós temos um Deus que nos sustenta com o espírito pronto a obedecer ao que Davi fala no Salmo. E Davi entendia isso muito bem, por isso em sua oração ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Meus irmãos, volto a dizer, diante desse momento terrível que Davi está vivendo, ele não deixou de buscar a Deus. Versículo 16, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. O verso mostra, meus irmãos, quanto a busca de Davi foi intensa. Diz que ele implorou a Deus pela criança. Davi passou a noite deitado no chão, fala de busca. Davi estava diante de Deus em humilhação. Essa atitude de Davi também deixa claro o quanto ele estava arrependido. Pois todo o palácio sabia que ele se encontrava daquela maneira, ou seja, deitado no chão, implorando a Deus por causa do pecado que ele cometeu. E o fato de todos saberem disso era humilhante para o monarca. Mas Davi não se importou com isso, mostrando desta forma total arrependimento. Agora Davi foi perdoado por Deus, mas as consequências do seu erro não foram evitadas em relação à sua família, em relação à morte da criança. Deus disse não para o clamor de Davi. Davi ficou diante do Senhor, se humilhou, implorou, buscou, passou a noite toda. Mas Deus disse não para o seu clamor. Meus irmãos, esse princípio que aprendemos com Davi de buscar a Deus diante das situações terríveis que passaremos nessa vida, não vale apenas para esse contexto que Davi está vivendo. Não.
Ou seja, não devemos buscar a Deus dessa forma, somente quando cometemos delitos terríveis diante de Deus. Mas independentemente da situação que você esteja passando, ou ainda vai passar, esse princípio é válido. Ou seja, diante de situações terríveis, ou não tão terríveis, independente do contexto, não podemos perder a nossa esperança em nosso Deus. Portanto, temos que buscá-lo como Davi fez. Independente das circunstâncias que você esteja enfrentando, temos que orar, implorar, nos humilhar diante dele, passar tempo na presença dele, até ele responder. E eu tenho ensinado para vocês que o limite das nossas orações é quando Deus nos responde. Esse é o limite. Entendendo que Deus, ele pode responder sim ou não às nossas orações. No caso aqui, Deus não seria justo em relação ao pecado que ele cometeu, isentando de sofrer as consequências do seu erro. Agora, mesmo não sendo em um contexto de pecado como foi o de Davi, diante de situações terríveis que podemos enfrentar, Deus também pode dizer não para as nossas orações. E aí não seria por causa de algum erro que cometemos, mas sim porque Deus muitas vezes tem planos e propósitos que nós não entendemos. Então, temos que aceitar o não de Deus. Mas a pergunta é: como devemos agir diante do não de Deus? Como Davi reagiu diante do não de Deus, independente do contexto que estamos vivendo? Como? Vamos aprender com Davi. Versículo 17 e 18. Diz: os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Meus irmãos, não teve jeito. A criança morreu. Ele clamou, buscou, jejuou, mas Deus disse não, a criança morreu. E às vezes conosco também não é diferente. Ou seja, oramos a Deus, imploramos, jejuamos, colocamos o rosto no chão, mas mesmo assim, entre aspas, a criança morre. Ou seja, Deus não resolve o nosso problema, por mais que clamemos a Ele. Ele diz não. Mas vamos ver como Davi reagiu ao não de Deus. Versículo 19 e 20, Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta. E perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Agora preste atenção no versículo 20. Então, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse sua refeição e comeu. Quando Davi soube que a criança morreu, ou seja, que Deus disse não à sua oração, diz que Davi se levantou do chão, foi tomar um bom banho, colocou o perfume, se alimentou, trocou de roupa, entrou no santuário do Senhor e o adorou. Ou seja, Davi continuou vivendo a sua vida com Deus. Davi, ele não murmurou. Davi, ele não questionou a Deus. Davi não deixou de viver a sua vida. E a prova disso é que ele foi tomar banho, colocou o perfume e trocou de roupa. E tem pessoas que quando recebem o não de Deus, ficam revoltadas com Deus. Duvidam do amor de Deus, ficam prostradas, desanimadas. Querem deixar de viver a vida, entram em depressão, não se alimentam. E mais, pior, abandonam a Deus. Abandonam a igreja, diferente de Davi. Pois o texto diz, no versículo 20, parte B, depois entrou no santuário.
do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse sua refeição e comer. Ou seja, Davi não deixou de prestar seu culto a Deus. Davi também não deixou de se alimentar, meus irmãos. Quando agimos dessa forma, estamos mostrando para Deus que confiamos nele plenamente. Independente se ele diz sim ou não para as nossas orações, isso se chama maturidade espiritual. Por exemplo, a igreja nesses 9 anos já orou por tantas pessoas que foram acometidas por vários problemas seríssimos, doenças e outras coisas, mas enfim, e muitas das nossas orações Deus disse sim, e glória a Deus por isso. Mas muitas vezes Deus disse não, Ele não ouviu algumas orações que fizemos também aqui, glória a Deus por isso. Quantas pessoas que eu orei aqui, que estavam enfermas, que eu pensei que Deus ia curar, e Ele disse não. E outras Ele restaurou. Meus irmãos, ouçam o que eu vou dizer, é normal que muitas vezes não entendamos a maneira como Deus age. Agora, o que não é normal é questionarmos a Deus pela maneira que Ele age. Digo questionar no sentido de revolta, aí não. Você pode questionar a Deus no sentido de procurar entender o que está acontecendo, assim como um filho questiona o pai, porque quer entender a situação, um aluno questiona um professor. Agora, muitas pessoas têm muita dificuldade para entender essas questões. Davi não, versículo 21. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Eles não entenderam nada. Davi responde então, versículo 22 e 23, ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? E veja a fé de Davi, eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Ele estava crendo que em algum momento ele ia se encontrar. Meus irmãos, talvez muitos de nós, ao ouvirmos tal resposta, diria, Davi é muito frio. Poxa vida, Davi é muito frio. Davi ele é muito insensível. Mas Davi não era um homem frio, Davi não era insensível. E se nós analisarmos seus 74 salmos, veremos que ele não era. Davi era apenas um homem muito espiritual. Um homem que de fato conhecia Deus. Um homem muito maduro espiritualmente, portanto, é natural que ele agisse dessa forma. Pois Davi compreendia que Deus estava conduzindo tudo, inclusive a morte da criança, maturidade, compreensão. Agora, também é natural que aqueles que não têm essa maturidade estranhem tal atitude. Justamente como os conselheiros estranharam, como mostra o versículo 21, eles estranharam a situação. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, se levantas e comes, não entenderam nada. Versículo 24, olha só o que diz o versículo 24. Depois, Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Observem, notem, que mesmo Davi, diante desse quadro terrível, ele consola sua esposa, e ainda tem relações sexuais com ela. Meus irmãos, Davi estava muito bem espiritualmente, Davi estava muito bem psicologicamente, e Davi estava muito bem fisicamente. Observe que coisa tremenda, Davi está bem espiritualmente, pela resposta que ele dá aos conselheiros, isso fica claro. Versículo 23, ele diz, mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderei eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Ele está bem espiritualmente, ele está fortalecido no Senhor.
E Davi está muito bem psicologicamente e fisicamente. Versículo 24 deixa isso muito claro. Depois, Davi consolou sua mulher Batseba. Alguém que não está bem psicologicamente, não tem como consolar uma pessoa, ele está bem espiritualmente, ele está bem psicologicamente. E diz, e deitou-se com ela, ou seja, ele está bem fisicamente, teve relações sexuais com sua esposa. Ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão, o Senhor o amou. Vejam como ele passou por esta situação. Portanto, meus irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo para vocês: vamos aprender com a vida desse homem de Deus. Vamos aprender com a sua maturidade. Vamos aprender com a sua espiritualidade. Mas também vamos aprender com os seus erros. E que Deus nos ajude com sua graça, para que possamos passar por situações terríveis que certamente surgirão em nossas vidas até a volta de Cristo. Amém? Possamos nessa noite aprender com o erro de Davi, aprender com a sua espiritualidade e com a sua maturidade diante de algo tão terrível que certamente todos nós em algum momento enfrentaremos momentos terríveis na nossa vida. Portanto, podemos aprender com esse homem de Deus. Amém? Vamos nos preparar para a ceia. Um dos pontos que muito me chamou a atenção é a questão de Davi aceitar o perdão de Deus, mesmo diante de algo terrível que ele cometeu. E hoje nós estamos diante da ceia do Senhor. O momento é propício para nós fazermos um autoexame, que observar se não existe algo que ainda nos perturba, se ainda existe algo que nos acusa, se Satanás ainda não tem material para ficar nos acusando. Se porventura existe, se porventura há, confesse nessa noite para o Senhor Jesus, que nos purifica de todos os pecados. Não deixe a sua vida estacionar. Não deixe que esses pensamentos ou o próprio diabo neutralize a sua vida. Peça perdão àquele que é justo para nos perdoar. Ah, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel. Ou seja, nós podemos confiar, o Senhor é justo para perdoador dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque infelizmente ainda pecamos, Senhor. Ainda entristecemos o Teu Espírito. Davi era um homem segundo o Teu coração, considerado por muitos o homem mais espiritual do Velho Testamento, mas ele pecou contra Ti. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Não deixa, Deus, que nós participemos desse momento tão importante em pecado. E pecado é pecado, Senhor. Santifica a igreja do Meia. Consagra a igreja do Meia. Consagra as nossas vidas. Vamos louvar a Deus. Quando você quiser, você pode ficar de pé. Tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar. Tu és a direção.
sol a mim da ceia. A ti eu vou clamar, verdade, Senhor, pois tudo vem de ti, que tudo está em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre há de existir nova manhã preparada. Do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao nosso Deus por tão grande salvação. Nós estávamos condenados a passar a eternidade separados de Deus em um lugar chamado inferno. Deus, pela sua imensa graça, ainda quando nós éramos pecadores, inimigos dele, como vimos pela manhã, ele nos salvou pela sua graça, pelo seu amor incondicional. Por causa dessa salvação, não existe nenhum pecado que o sangue de Cristo possa purificar. Obrigado, Senhor, pela tua imensa graça. Obrigado pela tua imensa misericórdia, porque nós, infelizmente, ainda pecamos, mas que compreendamos que és um Deus que perdoa, misericordioso, que ninguém aqui viva acusado pelo inimigo das nossas almas, mas que todos entendam que ao confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para perdoar.
E essa noite é uma noite, mais uma noite de renovação, de perdão de pecados, porque nós pecamos todos os dias, infelizmente. Mas que nessa noite o Senhor seja um passo a mais nesse processo de santificação, através da pessoa do Teu Espírito que habita em nós. Eu tenho clamado tanto a Ti que essa igreja se santifique, ela se consagre, tira, Senhor, os empecilhos, aquilo que surge no meio da igreja, para que nos santifiquemos. Nos ajuda, ó Deus, contra os ataques de Satanás, para dividir a igreja, para quebrar o nosso avançar na estrada da santidade. Nós precisamos da Tua graça, do Teu Espírito nesses dias tão difíceis, onde a malignidade é clara, Senhor. Nos ajuda a nos manter firmes, santos, consagrados a Ti. Este pão representa o corpo do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, que entregou a sua vida para nos salvar. E nesta noite eu abençoo este pão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Comei dele todos. Eu abençoo este cálice nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tomai dele todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti por este domingo, ó Deus, de renovação, de fortalecimento, de louvores a Ti, orações, comunhão. E ouvimos a Tua voz tanto pela manhã como agora à noite. O que eu te peço, ó Deus, é que o Senhor proteja o Teu povo, mantenha o Teu povo firme na fé. Durante a semana eles possam lembrar daquilo que o Senhor falou conosco através da Tua palavra. Eu entrego o Teu povo, os homens dessa igreja, as mulheres, os jovens, as crianças, todos que fazem parte dessa igreja. Eu os abençoo nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Boa noite, pessoal aí da live. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Dê aí as boas-vindas à nossa irmã que está chegando na igreja. Deus abençoe rica e abundantemente. Amém. Até quarta-feira.